Boa, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de Olinda, da Guarda Municipal de Olinda. E desta feita nós vamos trabalhar sobre marcos e figuras históricas. Esse conteúdo está lá no edital de vocês. Eu fiz uma aula pensando na gente pontuar cada coisa, certo? Que eu acredito que pode cair na sua prova, beleza? Estou gravando esse vídeo no dia 3 de agosto, falta um mês para a prova e 2 dias para a nossa isolada. Se você quer fazer uma isolada e gabaritar a história de Olinda, você quer ver todo o edital, fazendo questões novas, com a cara da Consulpan, você quer passar nessa prova, fala comigo aqui no chat, aí você pode fazer essa isolada com a gente, ok? Tô esperando você. Então, gente, reforçando, curta, comente, compartilhe. Nosso canal tá crescendo, nosso canal tá fazendo aula para PMPB, para PMPE, vamos crescer cada vez mais, beleza? Então, dia 5 de agosto, pode falar comigo, vai ter aula na nossa isolada. E também quem quiser contribuir com o nosso Pix, segue lá o nosso Pix, tem aqui se você quiser contribuir com o nosso canal, que a gente tá melhorando cada vez mais, beleza? O vizinho começou a furar um negócio aqui, eu não sei, mas eu vou dar continuidade à aula, beleza? É isso mesmo. Então vamos lá, marcos e figuras históricas de Olinda. Esse conteúdo está lá no edital de vocês. O que eu quero que a gente pense isso? Eu vou pontuar coisas, inclusive algumas delas eu já falei, mas eu vou pontuar para você destacar. E aí o que você vai fazer? Você vai assistir essa aula com um lápis e uma caneta e um caderno. Inclusive, pausa o vídeo, vai buscar a caneta e o caderno e você vai escrever cada ponto desse, porque você vai pontuar e é uma ótima forma de você revisar para a sua prova, beleza? Vamos lá, ponto por ponto. Marcos e figuras históricas. Primeiro, marco histórico de Olinda. 12 de março de 1537 é a data da fundação da cidade de Olinda. 12 de março de 1537. Essa data ela é marcada no dia que Duarte Coelho chegou aqui e fundou a cidade. Então isso é muito importante. Pouco antes, fazendo uma breve recapitulação, porque a gente tem uma aula lá no canal sobre a fundação bem especificado. Mas por que esse marco é tão importante? Porque a partir dali a cidade de Olinda está ocupada pelos portugueses. Então essa data ela é crucial para a gente entender isso. Antes disso, Duarte Coelho recebe em 1534 a capitania de Pernambuco. Duarte Coelho chega em Pernambuco em 1535, primeiro em Igaraçu, depois em Olinda, ele vai guerrear até que 2 anos, 1535 até 1537. O que ele ficou fazendo? Combateu os povos indígenas, tá certo? Nessa data, 12 de março de 1537, Duarte Coelho ocupa, toma posse, fixa. A partir de agora, existe uma vila chamada Olinda e esta vila será a capital da capitania de Pernambuco. Ela será a sede da capitania de Pernambuco, ok? Isto é crucial. Este local será o quê? O nosso grande produtor de açúcar durante todo o século XVI e o século XVII. Beleza, meu povo? Essa data é crucial para a gente entender a cidade de Olinda. Começamos aí. Primeiro, marco histórico. Segundo marco histórico, Olinda é ocupada pelos holandeses que vão incendiar a cidade no ano de 1631. Então, segundo marco histórico, novembro de 1631, Olinda é incendiada pelos holandeses. Esse marco é importante porque fala da ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. 1. E 2. Fala sobre um momento em que os holandeses vão produzir o açúcar e exportar. É a ocupação holandesa em Olinda, em Pernambuco e no Nordeste brasileiro. Tranquilo, meu povo? Então isso aí é crucial para a gente conseguir compreender. Terceiro marco histórico, Grito da República. 10 de novembro de 1710. Esse foi o ano em que foi dado o Grito da República. Qual o contexto do Grito da República? Lembrando, nós temos um estádio em Rio Doce com este nome, Grito da República. Então, se você passa ali em Rio Doce e vê esse estádio, ele dá-se por esse nome, por esse momento histórico. Que foi o quê? Olinda vai perder a Guerra dos Mascates. Nós também temos um vídeo no canal falando sobre Guerra dos Mascates. O essencial é Guerra dos Mascates, os comerciantes de Recife versus
os senhores de engenho de Olinda. Quem vai vencer? Recife. Por quê? Porque a coroa portuguesa fica do lado de Recife. Olinda vai, como está perdendo a força, ela vai dar o grito da República, que não é querendo ser republicano, mas é contra o governo português. Então, 10 de novembro de 1710, grito da República. É um marco, é um feriado em Olinda, é um dia muito importante para a gente conseguir compreender a história da cidade de Olinda, beleza? Terceiro, o quarto, 1827, que é a mudança da capital. Foi o ano em que Olinda deixou de ser a capital de Pernambuco, oficialmente. Por quê? Desde 1710, com a Guerra dos Mascates, Olinda perdeu importância. A partir dali, a capital ela ficou revezando. Um tempo ficava com Recife, um tempo ficava com Olinda. Um tempo ficava com Recife, um tempo ficava com Olinda. Então isso vai acontecer até 1827, quando de fato vem um decreto real que faz com que Olinda deixe de ser a capital de Pernambuco. Então ali Recife se consolida como a capital de Pernambuco. E ali ela passa a crescer, Recife passa a crescer. E Olinda ela perde muita força. Tanto é que no século XIX, estamos aqui no século XIX, 1827, Olinda ela vai passar por transformações e o centro histórico de Olinda ele vai se desocupar. Depois é que ele volta a ser ocupado. Ok, meu povo? Mas esse período é um período muito de decréscimo da presença importante de Olinda como sede, como a cidade relevante da capital, que é Pernambuco. Beleza, meu povo? Então, esse quarto marco histórico é muito importante. Quinto marco histórico, 1982. Olinda recebe o título de Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade pela Unesco. Isso é crucial. Por quê? Porque a partir desse momento, Olinda passa a ser uma cidade preservada. Preservada historicamente. Aqui nós já entramos na questão do patrimônio. Quando a gente fala em patrimônio histórico em Olinda e no Brasil, a gente tem que lembrar do ano de 1982. Porque Olinda foi a segunda cidade no Brasil a ser tombada pela Unesco. E veja, como eu sempre digo a vocês, que eu quero que você leve isso para sua prova. Em Olinda, não é um prédio, uma igreja, um forte que é tombado. É o centro histórico. Quer dizer, é um conjunto arquitetônico que pega casas, fortes, igrejas, construções, ruas, vielas, avenidas, tudo é tombado ali no centro histórico de Olinda. Então, essa presença, ela é crucial para a gente entender esse contexto. Estão entendendo, meu povo? Então, essa construção, ela é muito relevante para a gente perceber a importância nesse momento dos marcos e figuras históricas da cidade de Olinda. Beleza? Então, esses são os 5 marcos históricos. Reprisando, 1537, fundação da cidade. 1631, incêndio pelos holandeses. 1710, grito da República, no contexto da Guerra dos Mascates. 1827, Olinda deixa de ser sede da capital, deixa de ser sede de Pernambuco. 1982, justamente patrimônio, Olinda torna-se patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Perceba que é uma coisa em cada século. Século XVI, 1537. Século XVII, 1631. Século XVIII, 1710. Século XIX, 1827. Século XX, 1982. Beleza? Até para a gente entender como um arco histórico da cidade de Olinda. Figuras históricas de Olinda. Primeiro nome muito importante, Brites de Albuquerque. Tem um vídeo no canal falando bastante sobre Brites de Albuquerque. Mas o que eu quero que você entenda? Nós falamos muito em homens na cidade de Olinda. Se a prova quiser elaborar um pouco mais para você, ela vai colocar essa ideia de Brites de Albuquerque como essa mulher relevante, porque ela foi a primeira capitã donatária de Pernambuco. Jamais você vai para sua prova marcar que Brites de Albuquerque ocupou cargos secundários. Brites de Albuquerque nunca foi uma pessoa relevante. Brites de Albuquerque nunca marque isso. Brites de Albuquerque foi capitã de Pernambuco. Ela teve uma presença importantíssima na construção histórica da cidade. E é por isso que você deve colocar essa importância
essa relevância na cidade. Ok, meu povo? Então, primeiro é a capitã donatária. É a chegada, é a mulher que foi importantíssima para que Pernambuco pudesse ter cana-de-açúcar. É a mulher relevante porque ela ficou no governo e ela organizou a capitania. Ela consolidou a capitania junto do seu marido, junto de Jerônimo de Albuquerque, que era o seu sobrinho. Então, essa presença histórica de Brito de Albuquerque foi relevante demais para Pernambuco se consolidar. Ok, meu povo? Então, isso é crucial para a gente entender. Segundo nome, Bernardo Vieira de Melo. Bernardo Vieira de Melo foi o grande nome olindense na Guerra dos Mascates. Então, um nome olindense na Guerra dos Mascates, Bernardo Vieira de Melo. Inclusive, foi ele o homem que deu o grito da República. Ele é o cara que dá o grito da República. Ele é a figura histórica importante nesse contexto, que você vai levar para sua prova. Beleza? Então, Bernardo Vieira de Melo, essa figura histórica que a gente precisa lembrar no contexto da Guerra dos Mascates, no contexto que a gente vai falar sobre o grito da República, da história de Olinda. E o último, Frei Caneca. Frei do Amor Divino Caneca. Frei Caneca, ele não é nascido em Olinda, mas ele vai ter um papel central na Confederação do Equador. E o que é a Confederação do Equador? Eu vou gravar um vídeo ainda sobre isso, ok? Me cobre, pode me cobrar aqui nos comentários, pode cobrar aqui nos comentários também outros temas que vocês querem ver aqui no canal, certo? Professor, queria que o senhor gravasse um vídeo sobre isso. Professor, quero que o senhor especifique mais um vídeo sobre isso. Pode cobrar aqui também. Aliás, curta e comente o nosso canal, ajuda a gente aí. Frei Caneca, ele vai ser um frade, ou seja, ele é da Igreja Católica, que ele vai ser muito conhecido pela população. Dentro desse contexto, Frei Caneca, ele, por ser muito conhecido pela população, ele vai ter uma relevância histórica muito grande e, por conta disso, ele vai mover a população contra os desmandos de Dom Pedro I. A Confederação do Equador ela acontece em 1824 e ela tem sede no atual Palácio dos Governadores de Olinda, que é a atual Prefeitura de Olinda. Então, ela tem sede no Palácio dos Governadores. Então, um movimento muito importante, comandado por Frei Caneca, acontece em Olinda. Por isso que a história de Frei Caneca está muito associada também à história de Olinda. Beleza? Então essa relevância é crucial para a gente entender por que Frei Caneca é tão importante para a história de Olinda. Ok? Então, Frei Caneca, ele vai ser um líder revolucionário. A Confederação do Equador queria separar Pernambuco junto com Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, uma confederação de 4 estados, separar eles do Brasil. Frei Caneca foi um grande líder que depois vai ser fuzilado, ok? Era a punição para os traidores. Frei Caneca será fuzilado e ele é um grande nome, uma figura histórica que a gente pode marcar da história de Olinda. Beleza, meu povo? Muito bom. A gente tá fechando quase todo o edital. Hoje, falta um mês para sua prova. Estou gravando e vou postar no dia 3 de setembro. Falta um mês para sua prova. Estude, revise, faça questões, faça redação e vai dar certo. Se você quiser uma apostila online, manda aqui nos comentários que eu estou também vendendo a apostila online. E se você quiser a nossa isolada, mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois, porque a nossa isolada está disponível online, fala comigo aqui e estamos esperando para a gente poder acertar o máximo de questões possível de história. Beleza, meu povo? Um forte abraço, tamo junto, até a aprovação.